Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje, Oscar 1958. Um dos primeiros problemas com a cerimônia televisionada, que envolveu Bette Davis, Pato Donald e também um curta perdido da Disney. O curta que, na minha opinião, é o mais raro do catálogo da Disney e eu vou explicar nesse vídeo o porquê. Como sempre, eu fiz toda a pesquisa nos arquivos dos jornais, especialmente da região de Los Angeles, e também nas revistas Variety e Hollywood Reporter. E nesse caso, essas eram as únicas fontes para discutir esse episódio pouco discutido do Oscar 1958. Temos apenas relatos descritivos, que envolvem também uma certa polêmica quanto à participação do Pato Donald. A 30ª edição do Oscar ocorreu no dia 26 de março de 58 e contava com um amplo aparato de cobertura da rede NBC, tanto no rádio como na televisão. Dentre as mudanças sugeridas e acatadas, a primeira foi de fazer um revezamento de apresentadores durante a premiação. Então, ao invés de um ou dois nomes, em 58 o Bob Hope apresentou ao lado de Dave Niven, James Stewart, Jack Lemmon e Rosalind Russell. E já naquele período, a NBC fazia um marketing de que a cerimônia era essencial para quem é fã de cinema. Era uma cerimônia que naquela época também não tinha intervalos comerciais. Então eles diziam nos catálogos de jornais e revistas que durante alguns segundos era bem provável que você fosse encontrar o seu ator favorito ou sua atriz favorita. Uma outra ideia que foi sugerida naquele ano foi o de deixar a transmissão mais acessível para as crianças, porque a ideia era que a família se reunisse na sala e assistisse ao Oscar. Então, em parceria com a Disney, a academia decidiu usar o Pato Donald. Pato Donald foi referenciado inclusive como um dos apresentadores do Oscar 58. O Mickey até chegou a ser cogitado, mas a Disney acreditava que o Pato Donald ofereceria mais possibilidades de humor. Uma das ideias era colocar um ator no palco vestido de Pato Donald e aí com a voz do Clarence Nash, o Clarence Nash que é a voz icônica do Donald em língua inglesa. Só que aí no dia da cerimônia foi revelado que a presença do Pato Donald se daria a partir de um segmento que já estava gravado, uma espécie de curta híbrido, animação com cenas de filmes clássicos. E como esse episódio praticamente não é discutido até mesmo em livros da história do Oscar, esse aqui atrás, por exemplo, do Robert Osborne, não traz nada sobre isso na cerimônia de 58, a tarefa de conseguir esse material foi bem difícil, até porque, eu repito, a academia não disponibiliza esse curta. A academia até fez uma playlist com segmentos do Oscar 58, mas o curta do Pato Donald, infelizmente, não está disponível. Pelo que eu consegui apurar, esse curta tinha 7 minutos de duração, e aí o Pato Donald reagia a algumas cenas clássicas da história do cinema, começando com The Kiss, de 1896. Poderia até ser considerado uma espécie de precursor do React, que hoje em dia é tão famoso e tão comum, porque as cenas dos filmes eram exibidas e aí o Pato Donald fazia seus comentários bem humorados. E pelo que eu vi nas anotações dos jornais, a repercussão não foi muito positiva não. Naquele período, os jornais dos Estados Unidos tinham um espaço grande de cartas de leitores, e aí eles comentavam sobre programas de rádio, TV e filmes. Em um dos registros que eu encontrei, uma pessoa disse que esse segmento do Donald no Oscar 58 foi muito chato, e uma outra pessoa reclamava que foi um segmento desrespeitoso, porque ele estava fazendo comentários sobre a aparência de atores, também sobre cenas que eram consideradas clássicas no cinema daquela época. E os colunistas dos Estados Unidos que fizeram a análise da premiação também consideraram como um segmento morno, um segmento até mesmo descartável. A questão é que esse curta do Pato Donald, que o nome seria Uma História do Cinema com Pato Donald, foi exibido apenas uma vez, apenas no dia 26 de março de 1958. Aí ficou apenas a lembrança de quem assistiu e quem escreveu os comentários sobre esse curta, que na minha visão é o mais raro da história da Disney. Eu até enviei um e-mail para a Margaret Herrick Library, que é a biblioteca oficial da academia, e eu perguntei se esse curta estaria acessível para o público, e eu recebi como resposta que não, que o conteúdo disponível do Oscar 58 já está publicado no YouTube. E aí a gente só pode especular, né? Será que realmente tinha algo muito grave naquele curta para a Disney e para a academia rejeitar a liberação até hoje? Ou era alguma coisa da época, alguma piada que na época não repercutiu bem e eles deixaram assim mesmo, deixaram completamente de lado? Bom, eu espero que algum dia esse curta seja disponibilizado, mas eu lembro que existe uma proteção do conteúdo da Disney como um todo, especialmente no que se refere à academia,
Vamos lembrar do Oscar 89? Eu já publiquei um vídeo sobre Branca de Neve e o Oscar 89, o acordo que a Disney fez também com a academia naquele ano. Porque durante muito tempo a situação era a mesma, só ficava a lembrança de quem tinha assistido a introdução do Oscar 89. E aí depois uma gravação caseira surgiu e essa pessoa postou aqui no YouTube. O grande problema desse caso de 1958 é que o segmento do Pato Donald foi visto como descartável pela própria indústria. E aí na hora da premiação do Oscar de melhor filme, que seria conquistado por A Ponte do Rio Kwai, a cerimônia já tinha passado 3 minutos do seu tempo estabelecido e acordado com a rede NBC. Apenas 3 minutos, mas isso na época não era aceitável. Só que aí os produtores ficaram desesperados para encerrar com a cerimônia o quanto antes, uma pressão da rede NBC também, e eles tinham prometido uma novidade. O Oscar 58 não terminaria com a categoria de melhor filme, terminaria com um discurso da Bette Davis, seguido da entrega dos prêmios honorários daquele ano. Mas como o tempo havia estourado, a rede NBC pediu para Ronald Reagan pegar o microfone e se despedir do público enquanto os créditos rolavam. E muitos que estavam presentes não entenderam bem a situação, porque aquele não era o final da cerimônia que havia sido previamente discutido. Isso deixou a Bette Davis muito frustrada porque a participação dela já tinha sido anunciada, ou seja, as pessoas se perguntaram: cadê a Bette Davis? Afinal, ela estava no guia televisivo da semana, ela que daria o discurso final do Oscar, não o Ronald Reagan. Depois do final da transmissão, a Bette Davis conseguiu fazer o seu discurso no palco, fez a entrega dos prêmios honorários, mas isso não foi transmitido nos Estados Unidos. E aí no dia seguinte à cerimônia, a Bette Davis resgatou a questão do curta do Pato Donald, que ela também considerou uma perda de tempo. E aí ela disse o seguinte: a academia preferiu aproveitar o curta do Pato Donald do que deixar o meu discurso, eu que fui 2 vezes premiada, com o prêmio de melhor atriz e também já tinha sido presidente da própria academia. Os produtores se defenderam falando que eles tinham que encerrar a cerimônia antes por causa de acordos de redes regionais de rádio e televisão, mas isso definitivamente não agradou a Bette Davis. E aí é claro que a mídia dos Estados Unidos comprou essa briga da Bette Davis e do Pato Donald, com notícias do tipo: Pato Donald tira o lugar da Bette Davis no Oscar. No começo de abril de 58, a academia fez um pedido formal de desculpas a Bette Davis pelo que havia ocorrido e disse também que iria reformular toda a questão de planejamento da transmissão, com consequências que a gente nota até hoje. Porque nos anos 50, atrasos não entravam em consideração das redes de TV e rádio dos Estados Unidos. Qualquer problema técnico, o programa era cancelado ou reagendado, e aí eles colocavam alguma música, algum conteúdo extra. A partir desse caso do Oscar 58, as redes de TV e rádio dos Estados Unidos passaram a considerar a possibilidade de que eventualmente os programas passariam do tempo previamente acordado, e que isso seria absolutamente normal. Por isso que nós temos algumas transmissões com um expressivo tempo extra, né? 20, 30 minutos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!